Oi, gente! A nossa aula hoje é sobre ciências, módulo página 180 a 192. Nós vamos falar sobre o solo e o ser humano e sobre a luz solar. E o que seria o solo, pessoal? A tia Simone colocou lá em cima, ó. É um componente não vivo do ambiente e importante para os seres vivos, ok? E aí, qual a importância do solo para as plantas, os animais e o ser humano? Antes disso, nós vamos para o nosso módulo, tá? Página 180. E a tia Simone vai ler com vocês a historinha que aparece aqui no módulo, ok? Aí é um casal, tá? Na sala. E aí ele diz assim: não tenho como plantar esta muda neste apartamento. Cláudio, por que você não coleta um pouco de solo do jardim da casa da sua mãe? Assim, você pode plantar o vegetal em um vaso, no jardim da casa da mãe do Cláudio. Lá foi ele pegar um pouquinho de solo. Pessoal, solo no popular seria o chão ou a terrinha. Aqui no caso é a terra. Ele foi lá, colocou um pouquinho de solo no vaso e depois, algumas horas depois, vem mostrando aqui uma historinha sobre o solo para vocês. E aí eu pergunto para vocês, por que o Cláudio precisou coletar solo? Tá perguntando aqui no módulo. Tinha solo no apartamento dele? Claro que não. Então ele precisou buscar o solo, que no caso era a terra, né? Porque a plantinha precisa da terra, do solo, para se desenvolver e crescer, certo? Você acha, qual a importância do solo para as plantas? Aí eu volto aqui, tá? Qual a importância? Fixam, né, no caso as plantas, as suas raízes, e do solo, absorvem muitas substâncias que precisam para crescer. No caso, são os nutrientes que precisam para crescer, se desenvolver e se manter viva. Aí vem aqui, tá? Outras, no caso, para o ser humano, tá? Outra importância, que no caso aqui vem muitos animais, como que nós somos animais também, o ser humano, precisa do solo para se movimentar e se deslocar. No caso, aparece ele caminhando com seu cachorrinho pelo solo, certo? Que no caso é o chão. E vem também, tá? Que serve também como abrigo, no caso, e também se movimentar de um local para o outro. No caso, os animais. A minhoca, ela vive no interior do solo, né? E ela se desloca, ela se move de um local para o outro pelo solo. E aqui, no caso, nós temos também no nosso módulo o exemplo da coruja, que ela cava buracos, né? E aí ela utiliza o solo como abrigo, certo? Aí nós vamos para o solo e o ser humano. Pessoal, o homem, ele realiza várias atividades utilizando o solo, tá? Então, ele realiza construções, ele cultiva plantas, né? Ele planta na terrinha e ele faz a criação de alguns animais no solo, certo? E aí agora a gente vai falar sobre a luz solar. Vocês vão realizar, agora, depois do estudo, vocês vão realizar as atividades e aí vem luz solar. Vamos lá, página 184. O sol, pessoal, ele fornece para nós luz, calor, certo? Para os seres vivos. Ele ilumina os ambientes, durante o dia, no caso. Ele aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Mais uma utilidade. As plantas utilizam a luz solar para produzir o seu próprio alimento e se desenvolver. Na ausência de luz, a planta não se desenvolve e aí ela morre. E morrendo essa plantinha, existem alguns animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, e aí eles não vão ter alimento também. No caso, eles irão morrer também. Então, a luz solar, ela é essencial para a vida na Terra. Certo, pessoal? E o que acontece com os materiais quando ficam expostos diretamente à luz solar? Então, eu quero que vocês depois
tá? Leiam com atenção, tá? E vocês vão perceber que ocorre uma alteração na temperatura. Quando esse sol bate diretamente, altera a temperatura. Como seria isso? Eu gostaria que vocês lessem página 185 a 187, tá? Detalhadamente e realizem os exercícios a seguir, certo? E fala lá também, na página 185 do nosso módulo, fala sobre algo que é essencial para a existência de vida na Terra, que seria o efeito estufa, que é um processo natural que ele tem que acontecer no planeta Terra, certo? É o aumento da temperatura dos materiais, é essencial para o efeito estufa natural da Terra. E pessoal, o que seria esse efeito estufa? A tia Simone colocou aqui para vocês. É um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases. Aqui na página 185, vem ilustrando, tá, o que seria o efeito estufa. Aquilo que a tia Simone está lendo aqui para vocês. É um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada, vocês poderão ver aqui na foto, que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor. Pessoal, esse processo é importantíssimo, é o responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário para todos nós. Ok, pessoal? Beijo!